Nos últimos dias eu pedi para vocês me mandarem qual que eram os seus jogos favoritos. E no vídeo de hoje eu vou recomendar livros para vocês baseados nesses jogos, logo depois da vinheta. Fala galera, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje recomendando livros com base nos seus jogos favoritos. Eu pedi lá para vocês mandarem nos stories do Instagram e também na aba comunidade aqui do YouTube. Eu separei 10 jogos aqui para poder recomendar livros para vocês. Eu vou acabar recomendando um pouco mais de 10 livros aqui, né? Porque alguns jogos vão ter mais de uma indicação. Mas eu gostei bastante dessa lista e espero que a gente consiga fazer desse aqui um quadro fixo do canal. Se você quer que isso se torne um quadro fixo aqui do canal, já deixa seu like aqui embaixo, que se der 100 likes, eu já vou me preparar para fazer a parte 2. Vamos começar aqui com um que apareceu várias vezes que vocês mandaram, que foi The Elder Scrolls V Skyrim. Skyrim é um dos maiores RPGs de todos os tempos. Nele a gente controla um personagem que ele é um forasteiro no reino de Skyrim, que ele tá indo ser executado, só que ele acaba conseguindo fugir ali da guarda imperial, né? E ele vai conhecendo aos poucos esse mundo fantástico que é o reino de Skyrim. Logo aliado a isso também, ele vai descobrir que ele é meio que a reencarnação do Dragonborn, um herói das eras ali que tem poderes meio dracônicos. E pensando nessa vibe de conhecer um mundo fantástico novo, ser alguém que tem essa pegada aí de o guerreiro predestinado, seguindo muito também o estilo de fantasia que o Skyrim apresenta, eu trago aqui a recomendação de Roda do Tempo. Aqui a gente, apesar de não ter um personagem que ele é um forasteiro, a gente tem o Rand, que acaba sendo o protagonista dessa grande história aqui, apesar de ter vários outros personagens e vários outros pontos de vista aqui dentro do livro. Mas o Rand ele acaba sendo o nosso protagonista. E o Rand ele tem essa pegada do herói escolhido, um cara ali que tá tendo que aprender a lidar com alguns poderes. É um cara também que ele era um fazendeiro e teve que abandonar na sua vida na fazenda para iniciar essa grande aventura. Então, apesar dele estar inserido no reino que ele mora, ele não conhece muito sobre o mundo. A gente vai aprendendo junto com ele. É muito legal e eu acho que é uma escolha perfeita para os fãs de Skyrim. Outro jogo que apareceu bastante aqui também na lista foi o Baldur's Gate 3. Baldur's Gate é o Dungeons and Dragons em videogame, basicamente, né? Apesar de eu poder estar aqui recomendando vários livros que se passam no universo do Baldur's Gate, que é de Forgotten Realms ali, e os livros mesmo de Dungeons and Dragons, eu vou fazer uma recomendação um pouco diferente. Como o Baldur's Gate tem essa pegada muito forte de ter um grupo de personagens que estão ali caçando um objetivo, como muitas das decisões também que são tomadas dentro do jogo estão na mão do jogador e o jogo ele abre bastante para o jogador fazer merda também, eu selecionei aqui os Reis do Wild. Reis do Wild é exatamente isso. Aqui a gente tem um grupo de aventureiros que está tentando ir resgatar a filha de um deles, só que é uma pegada extremamente cômica e engraçada aqui. A gente tem esse grupo de aventureiros aqui com classes bem determinadas. A gente tem um cara que ele é como se fosse um assassino, que ele luta ali com facas. Tem o Gabe, que ele é como se fosse um guerreiro meio protagonista. Tem o Clay, que ele já é como se fosse um cara um pouco mais tanque. Tem um mago aqui também. Então tem toda essa pegada aí de RPG, de mundo de alta fantasia, né? Que a gente gosta bastante. Só que também tem esse fator cômico, como se fossem dados rolados de forma ruim num jogo de RPG, sabe? É que os planos quase sempre dão errado ou não saem da forma como os heróis gostariam e geram situações extremamente engraçadas e cômicas e surpreendentes também, que nem no Baldur's Gate 3. Então, se você jogou aí Baldur's Gate, fica aqui a recomendação de Reis do Wild. Um que apareceu aqui, eu fiquei muito feliz que apareceu, porque também é o meu jogo favorito dessa franquia, é de God of War 3. God of War 3 a gente tem ali o Kratos no seu modo mais puto de todos, né? Ele tá ali no ápice da raiva, da sua vingança. E eu, apesar de ficar parando pra pensar vários momentos aqui sobre, poxa, o que será que eu posso recomendar pra God of War 3? Será que tem alguma coisa com mitologia, deuses?
Só que eu acabei tomando um caminho um pouco diferente e peguei aqui uma série de livros que tem um personagem que ele se assemelha com Kratos em vários momentos, que é aqui as Crônicas Saxônicas. O Uhtred, assim como Kratos, ele tem todo um problema de lidar com sua raiva. Ele é um cara extremamente impetuoso, ele age muito por instinto, por impulso, ele adora desafiar uma autoridade também. E, de certa forma, o Uhtred aqui vai contra o deus cristão, né? Apesar de não ter o embate do Uhtred com Jesus Cristo, mas ele é um pagão e ele tem esse embate o tempo todo com as religiões. Então, eu acho que casa aqui um pouquinho. O Uhtred, a gente conhece ele no início da história desde criancinha, e tem vários arcos de vingança muito interessantes dentro dessa saga daqui. Não é uma grande vingança que nem no God of War, que ele tá querendo, desde o primeiro jogo, matar os deuses do Olimpo, né? Mas aqui o Uhtred, ele é um cara que não leva desaforo pra casa, sabe? Ele realmente destrói seus inimigos e que não falei, tem muito problema ali pra lidar com emoções. Que nem nosso grande Clayton, né? Então fica aqui minha recomendação de As Crônicas Saxônicas pra God of War 3. Um jogo que apareceu que me surpreendeu bastante foi Mario Galaxy. Eu pensei, puxa vida, o que eu posso recomendar para alguém que colocou Mario Galaxy ali na recomendação? Mas eu pensei, quem tá jogando Mario Galaxy é alguém que tá procurando se divertir, não necessariamente tá querendo uma grande história incrível, aprender uma grande lição. Tá querendo realmente ter um bom momento ali com o jogo ou com a leitura e se divertir. E eu acho que o Guia do Mochileiro das Galáxias é uma pedida perfeita para essa indicação aqui. Aqui a gente tem uma história que se passa no espaço, assim como o próprio Mario Galaxy, só que tem uma pegada extremamente forte de comédia também. E não necessariamente é um livro que vai te fazer refletir demais sobre a vida e o universo. Tem algumas coisinhas aqui que pedem uma reflexão, mas o motivo do livro existir é mais diversão, é mais ser engraçado, e é mais te levar nessa grande aventura cômica que o autor apresenta pra gente. Então, aqui fica a minha recomendação para o fã de Mario Galaxy. Um que apareceu pra caramba foi Red Dead Redemption 2, precisamente. Não tinha como fugir, é um dos melhores jogos de todos os tempos, talvez seja o meu jogo favorito de todos os tempos. E, infelizmente, me dói muito ver que aqui no Brasil a gente tem um cenário de literatura de faroeste muito pobre. É realmente difícil achar títulos de Velho Oeste, diferentemente dos quadrinhos, né? Que aqui o cenário de quadrinhos no Brasil para Velho Oeste é muito forte, mas de livros a gente tem muito pouco. Eu selecionei aqui alguns para poder mostrar para vocês. O primeiro é um livro de não ficção, que é Enterre Meu Coração na Curva do Rio. Tem um momento ali durante o jogo que a gente participa bastante ativamente ali de um assentamento indígena. E esse livro daqui, ele vai contar muito sobre o que aconteceu com os índios na época da conquista do Oeste. Só que mostrar como é que foi brutal essa conquista e violenta também. E durante o jogo, os índios conversam disso com o Arthur, né? Então, eu acho que pode ser uma excelente leitura, caso você queira realmente entrar de cabeça nesse quesito do Velho Oeste. Outro que eu selecionei aqui é uma ficção histórica agora, que vai contar sobre a Guerra dos Ossos. Aqui tem um pouco mais de ação, um pouco mais de aventura, que é uma história que vai contar sobre dois paleontólogos que estão entrando em briga por causa de um sítio arqueológico. Então a gente vai ter perseguição de carroça, tiroteio, sabotagem, uma história bem interessante. Eu comecei a ler esse livro daqui, só que aí eu mudei de casa e eu tive que parar. Então eu tenho que retomar essa leitura o quanto antes, mas é uma excelente recomendação para quem aí gosta mais de Velho Oeste tradicional, aí o lendário Bang Bang, né? E também falar que é o Michael Crichton que está escrevendo, que também é o autor de Jurassic Park. Então é um grande autor escrevendo aqui uma história de Velho Oeste. E por último, eu estou recomendando aqui para vocês esse boxzão do Carl May. Esse box aqui traz 10 livros com histórias curtinhas, bem lá meio text, sabe? De Velho Oeste. Que não necessariamente você tem que ler uma história para entender a outra, realmente são livros curtinhos e que cada um deles vai trazer uma aventura diferente. Olha só isso, por exemplo.
A Vingança de Winnetou, que é um chefe indígena aqui que tem nessa história. Temos Entre Comanches e Apaches, A Morte do Herói. São livros realmente na pegada meio tex mesmo, sabe? A aventura da semana e como que o mocinho vai lidar com os vilões que se apresentam durante a história. Outro que apareceu bastante para me falar aqui para vocês foi o The Witcher 3, da Wild Hunt. Realmente é um jogo mega aclamado, tem uma legião incrível de fãs. E, infelizmente, eu vou ter que soltar o óbvio aqui, né? Witcher foi baseado numa série de livros, então acho que se você gosta muito dos jogos, o melhor que você pode fazer é ir atrás dos livros de The Witcher. Se não me engano, são 7 ou 8. Eu sei que lançou lá fora recentemente um novo volume dessa saga, que já estava há muitos anos sem lançar um novo título. Mas os livros são extremamente aclamados e os jogos eles meio que funcionam como uma sequência dos livros. Então é a pedida perfeita para você. Mas, para vocês falarem aí quando eu sou preguiçoso e eu quis pensar sobre esse item aqui, eu vou dar uma roubadinha e recomendar um quadrinho para você que gosta de The Witcher, que é Dragoneiro. Dragoneiro, pra mim, e o Witcher, eles casam muito bem. Além de o Ian, que é o protagonista dessa história, que ser extremamente parecido com Geralt, aqui a gente tem uma estrutura de mundo um pouco parecido. É um mundo mais puxado ali pra Dark Fantasy. E a gente tem o Ian, que ele é um batedor do Império. Então ele viaja o mundo inteiro resolvendo BOs ali por todo o reino. Sendo impedindo uma guerra, matando um monstro, salvando uma pessoa importante em questão de política ali, né? Tem toda a questão da guilda dos batedores. O Ian, ele acaba também tendo alguns poderes especiais, assim como o próprio Geralt, que são poderes que não são muito bem vistos pela sociedade, por esse mundo. Então, é perfeito para quem gosta de The Witcher. E aproveitando esse gancho aqui, falando que eu tô falando de um quadrinho, né? Se vocês quiserem que eu faça um vídeo desses aqui, recomendando quadrinhos baseados em videogames, quadrinhos baseados em séries, filmes, deixa aqui nos comentários se vocês gostariam de assistir isso. Posso recomendar livros baseados em filmes também. Não tem limite aí. Fala aí que tipo de vídeo que você quer ver, que eu vou fazer também, porque eu tô achando bem legal esse formato. Mas o Dragoneiro, ele é uma série da Bonelli, que é uma editora italiana, e tá em continuação ainda, tá no volume 24, se não me engano. Mas você consegue achar todos os volumes ali com certa facilidade, até porque a editora Mitos ela tem uma preocupação muito boa em reimpressões. Então, se tiver algum volume esgotado, se você não conseguir achar ali no Marketplace da Amazon, você consegue esperar um pouco, pedir ali para Mitos, ver como é que tá o calendário de reimpressão deles, que eles vão reimprimir. Outro jogaço que apareceu por aqui foi Shadow of the Colossus. E Shadow of the Colossus é um jogo que não tem muita história, sabe? Ele é um jogo mais focado ali em questão de gameplay. Mas o que mais salta aos olhos no Shadow of the Colossus são os colossos que a gente tem que enfrentar durante a história. E é muito interessante ver o quão pequeno o personagem é comparado àqueles titãs. E foi pensando nisso que eu peguei as minhas recomendações para esse livro daqui. Com certeza eu vou recomendar aqui Moby Dick, que vai contar a história sobre a luta de um homem contra um monstro da natureza, que é a baleia branca, e como é a pequenez humana diante dessa força natural. Então acho que casa muito bem com essa pegada do Shadow of the Colossus, sabe? O pequeno contra o grande, a luta do fraco contra a natureza. Eu acho que funciona bem legal. E também selecionei para falar aqui de O Chamado de Cthulhu, que também pega muito sobre isso, o terror cósmico do Lovecraft, a insignificância humana perante esses deuses antigos, deuses colossais, e como que a humanidade vai poder vencer esses titãs. Acho que vai casar muito bem também para os fãs de Shadow of the Colossus. Não só O Chamado de Cthulhu, mas as outras obras do Lovecraft acho que também vão agradar bastante. Sombras da Guerra, um jogo fantástico que se passa ali no universo do Senhor dos Anéis, o universo que o Tolkien criou. E, nossa, eu gosto demais desse jogo também. Deu pra ver que aí os fãs do Pela Capa têm muito bom gosto quando se trata de videogame também. Além de bom gosto para escolher o seu canal favorito aqui no YouTube, né? Mas
Sombras da Guerra é extremamente interessante, é uma história que se passa inteiramente dentro de Mordor. Então, apesar de ser aquele mundo do Tolkien, que acaba sendo alta fantasia, tem vários cenários bonitos e tudo mais, é um jogo um pouco mais sombrio, sabe? Então, para fugir do óbvio também, não indicar as obras do Tolkien, por exemplo, eu tô selecionando aqui a Companhia Negra. Companhia Negra, na minha opinião, é uma das melhores obras de fantasia que eu já li em toda a minha vida. Aqui no Brasil a gente tem a primeira trilogia lançada na íntegra pela editora Record, mas infelizmente os outros volumes não chegaram aqui. Mas você pode ficar despreocupado porque os primeiros 3 volumes fecham o primeiro arco da história. Então você pode concluir ali a leitura do 1 ao 3 e você não vai ficar perdido achando que a história não terminou, ela fecha muito direitinho. Mas Companhia Negra a gente vai acompanhar esse grupo chamado de A Companhia Negra, né? Que eles acabam vendendo seus serviços como mercenários para um deus antigo, uma deusa antiga na verdade, chamada de Adama. E são esses personagens que são como se fossem quase soldados rasos, envolvidos nessa grande guerra de seres ancestrais, como Sauron, por exemplo, que tentando sobreviver e tentando ser heróis desse mundo. É uma história extremamente legal, personagens incríveis, incríveis mesmo, que assim que você termina a leitura, você fica pensando nos personagens e no mundo durante muitas semanas. Vale muito a pena a Companhia Negra. Tem um vídeo completo só de Companhia Negra aqui no canal, vou deixar no card aqui em cima, que de verdade, eu quero que esse livro aqui faça muito barulho aqui no Brasil, porque eu quero que eles tragam os outros pra ontem, sabe? Mas fica aqui minha recomendação aí para os fãs de Sombras da Guerra. Um que apareceu ali também, que eu achei muito curioso, foi Infamous. Infamous é um jogo muito interessante, é de um cara... Eu não joguei muito Infamous, sabe? Eu joguei só o Second Son, que saiu ali no início do Play 4. Mas o Infamous tem essa pegada de uma pessoa ali com superpoderes, normalmente é um grupo de pessoas com superpoderes que eles acabam sendo pares da sociedade, né? E acabam entrando de alguma forma numa revolução, uma grande rebelião ali contra um sistema, um governo, coisas assim. E sendo sincero, eu acho que esse daqui vai ser talvez o meu ponto fora da curva. Talvez. Porque eu pensei, poxa, que história de revolução legal que a gente pode pensar e mostrar aqui. Os Miseráveis. Aqui os Miseráveis eles se passam literalmente na Revolução Francesa, né? Então, eu acho que pode ser uma boa. Os Miseráveis eu acho que é um livro que todo mundo eventualmente deveria ler, né? Um dos maiores clássicos da literatura mundial de todos os tempos. Mas eu espero que os fãs de Infamous gostem dessa pegada, que gostem desse aspecto do jogo, da revolução, né? Então fica aqui minha dica de Os Miseráveis para os fãs de Infamous. E por último, mas não menos importante, vamos falar de Prince of Persia: The Warrior Within. Essa é a continuação do Sands of Time. E pelo que eu me recordo desse jogo, que eu joguei há muito tempo, é um jogo que a gente está sendo perseguido o tempo todo. E essa perseguição aí se dá através de acho que é um deus do tempo, porque ali no Sands of Time a gente acaba bagunçando a linha do tempo, né? E é o jogo inteiro a gente tendo nessa fuga o tempo todo, nessa corrida de gato e rato aí, para tentar fugir do nosso próprio destino. E eu pensei, na literatura, em tudo que eu li até hoje, qual que foi a melhor fuga que eu já li? E não tinha como fugir desse mega clássico moderno aqui, que é Ken Follett, O Buraco da Agulha. Aqui, sem sombra de dúvidas, tem as melhores cenas de perseguição que eu já li, ponto, sabe? A gente tem um personagem que ele é um espião nazista e ele tá tentando levar uma mensagem pro Hitler. A gente acompanha tanto o ponto de vista desse cara, quanto o ponto de vista dos perseguidores dele, que são os mocinhos da história, né? Só que é tão eletrizante essas perseguições e aqueles momentos que eles quase pegam o cara, ou que o cara comete um erro, ou que você sabe ali, porque você tá lendo de uma forma meio onipotente a história, né? Você sabe o que tá acontecendo dos dois lados, sabe que um tá se aproximando do outro e fica naquela tensão de saber o que vai acontecer, se ele vai ser pego, se não vai ser pego. Então, fica aqui minha grande recomendação de O Buraco da Agulha para os fãs de Prince of Persia: The Warrior Within. Não se passa ali no mundo de fantasia, tem nada a ver com a Pérsia, mas
Eu acho que o espírito tá muito bem captado aqui. Bem, gente, esses foram os 10 jogos que eu selecionei aqui para poder falar no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Tem outros jogos que vocês já me mandaram. E se vocês querem a parte 2 desse vídeo, deixa seu like aqui, batendo 100 likes eu solto a parte 2. E deixa aqui na descrição do vídeo também mais jogos para poder fazer no próximo vídeo. Acho que vai ser bem legal. E também não esquece de deixar aqui se você gostaria de ver um vídeo desse mais com quadrinhos ou com filmes. Aqui o Pela Capa tá aceitando sugestões. Se você se interessou por algum desses livros daqui, eu vou deixar na descrição do vídeo o link na Amazon para vocês poderem comprar esses livros aqui, porque comprando pelos links do canal vocês ajudam demais, sem gastar nenhum centavo a mais por isso. Vou deixar aqui também o meu vídeo de 12 livros para 2025. Eu falo de vários livros legais que eu tô planejando ler durante o ano, né? E só tem pedrada, gente, sério mesmo, ficou um vídeo muito legal e eu tenho certeza que pelo menos 2 ou 3 ali vão te interessar e você vai querer ler junto comigo. Bem, gente, o vídeo ficou por aqui e até a próxima.